Só um momento. Então, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma disciplina, né? Essa disciplina é do sexto período, todas vocês estão no sexto período. Agora sim, Gleice, gostei de ver teu rosto aí, bacana. E a disciplina chama Distinções na Aprendizagem e Neuropsicologia. Então, a gente vai falar sobre aprendizagem, vai falar sobre neuropsicologia, psicologia ligada à parte neurológica da criança, tá? Por que que a gente aprende essa disciplina? Porque ao vivenciar o dia todo, assim, o período de trabalho com a criança, para você aprender a distinguir se a criança tem problemas ou não. Porque se ela tiver problemas, claro que o professor não vai resolver essa questão, aí vai mandar para o psicólogo, para o neuropsicólogo ou para o neurologista, mas é importante que o professor saiba distinguir. Por isso a disciplina chama distinções, né? Da aprendizagem da neuropsicologia, tá? Gleice, você é de Uberaba? Sim, mudei recentemente para cá. Ah, que bacana. Você veio de onde? Eu era de BH. Ah, que legal. Eu gosto da cidade lá. Você morava em que bairro lá? Eu morava ali no centro. Floresta? Isso. Legal, muito bem. Muito bom. Lá no mercado de Belo Horizonte tem um pastel que é uma delícia, né? No mercadão lá. E lá tem uma coisa que é do mineiro. Salada de jiló crua. Corta fininho, tempera para comer, tomar com cerveja, comer com cerveja. Pois é. É isso aí, que bom. E você está gostando de Uberaba? Eu tô, até agora as experiências são boas. Que bom, coisa boa. Seja bem-vinda, viu? E Obrigada. agora, Gleice, você pode contar com suas colegas aí de sala de aula para te ajudar, né? Com certeza o grupo aí vai fazer um grupo de WhatsApp para vocês se ajudarem, tá? Deve vir mais pessoas para cá, porque eu estou trabalhando também com, acho que Montes Belos, e aí devem vir também mais alunos. Até estou acompanhando aqui no WhatsApp para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa, mas tudo bem. Muito bem, gente. Nosso trabalho começa hoje e o que eu quero de vocês é muito compromisso. E para as alunas que já foram minhas alunas, mais ainda, tá? Então, esse lance de assistir a aula de câmera aberta e uma aula de discussão, de diálogo. Não vou ficar falando a noite toda e vocês caladas. Eu acho que é importante essa participação ativa. Cada vez mais a educação exige isso, e a faculdade exige muito isso, tá? A aula que nós teremos toda quinta-feira, ela compõe de 3 horas, das 7 às 10, ou às 21h50. Só que, como é híbrida e como nós estamos no remoto, vocês vão ter aula comigo até 8h30, e eu deixarei para vocês uma atividade para vocês fazerem até às 10. Não vou cobrar no mesmo dia, eu vou cobrar na próxima aula, tá? Então, isso é fundamental. Se vocês quiserem anotar aí, isso é importante. Você não vai estudar para a prova só, você vai acompanhar o conteúdo o tempo todo, tá? E na outra aula eu vou pedir para vocês esse trabalho. Algumas vezes pode ser para postar no AVA, mas a maioria das vezes é para você falar sobre o que você pesquisou, tá? Ou o que você estudou, tá? Então, algumas vezes eu vou colocar no AVA algum texto para vocês lerem. Outras vezes, algumas coisas da própria aula aqui que eu faço uma pergunta ou peço, né? Posso pedir um relatório, posso pedir uma síntese, alguma coisa vocês fazem e trazem na próxima aula. Por quê? Cada vez mais, e vocês estão, daqui um pouco vocês terminam a pedagogia, a sua licenciatura, cada vez mais o professor vai ter que estudar, né? Daqui um pouco vocês estão fazendo mestrado, depois doutorado, e vocês vão crescendo sempre em conhecimento. Isso é próprio de toda pessoa que trabalha com educação, tá? Aliás, eu posso dizer que não é só com educação. Hoje, todas as profissões estão cada vez mais se dedicando. Para quê? Para poder ter
condições de se permanecer no mercado de trabalho. E com a pedagogia não é diferente, não. Então, eu vou falar um pouquinho do que nós vamos fazer esse semestre, que passa depressa. O primeiro vai demorar um pouquinho mais, mas o segundo, assim, voa. E vou depois abrir para vocês perguntarem tudo, tá? Duas coisas importantes. Primeiro, vocês vão entrar pelo e-mail institucional. Hoje é o último dia que eu clico para permitir que vocês entrem. Gleice, você já tem o e-mail institucional? Não. Então, você precisa ver com a professora Viviane. É Tá. possível. A professora Viviane, você já sabe quem é, né? É a atual coordenadora de vocês, da pedagogia, tá? Então, você pede para ela, vocês têm o contato dela, ela passou e-mail no grupo. Você está no grupo, Gleice? Da pedagogia? Não? Não. Como é que nós fazemos para você entrar no grupo? Quem é que... Bom, faça o seguinte, Gleice, coloque aqui no chat o seu número e eu passo a mensagem e peço para inserir você. Magda, eu estou entrando com o institucional? Hein? Eu entrei hoje com o institucional? Entrou. Ah, tá. Porque no semestre passado eu estava entrando errado. Ah, tá. Então é assim, gente, ó, você entra primeiro no seu e-mail institucional, para depois, aí você, quando você clicar no link, já entra automático, eu não preciso de ficar permitindo, tá? Eu vou anotar aqui, Gleice, deixa eu só ver. Pedagogia. Gleice, como é que você achou o link hoje? A Viviane me mandou uma tabelinha com os links das aulas. Falta alguns ainda. Tá, mandou no seu e-mail? Não, pelo WhatsApp. Para você, pessoalmente, você não está no grupo, é isso? Tá ok, beleza. Vou anotar aqui já para a professora fazer isso. Aluna Gleice. Beleza, Magda. Caraca, o Google quer falar comigo. Magda. Oi. Deixa eu te perguntar, esse bimestre vai ter aquela questão de fazer um grupo também sobre a sua matéria ou não? Vai ser todo mundo junto? Só um momentinho, Thaisa, já te atendo. Peraí, deixa eu Tá anotar aqui da aluna. Gleice Pereira. Trinta e um. 9629. Treze zero três. Pronto, já resolvi a questão da Gleice. É possível que você coloque até amanhã, você tem aí. Aí, Gleice, você vai falar com ela, com a professora Viviane, que é a coordenadora de vocês agora. Como é que você faz para conseguir o e-mail institucional? Tá ok? É possível, como você já fez a matrícula, não fez? Sim. Então, é possível que você já tenha, mas não passaram para você. Tá bom? Ok. Qualquer coisa você coloca no grupo que você vai entrar, que é da pedagogia, e aí a gente vai ajudando você. Tá bom? Muito bem. Thaisa, por gentileza. Eu tinha perguntado se esse ano vai ter também aquela questão de fazer o grupo no WhatsApp só da sua matéria, entendeu? A questão de trabalho, essas coisas, para fazer informação, ou não vai ter? Não vai ter WhatsApp no grupo. Como é que nós vamos nos comunicar? Pelo AVA, tá? Eu não postei nada no AVA ainda, porque o AVA não está aberto para mim ainda. Não foi disponibilizado para mim. Assim, até na próxima semana já vou ter material lá. E aí, na próxima aula, eu abro o AVA aqui, compartilho com vocês, para vocês verem, até para ensinar também a Gleice. E aí vai acontecer o quê? O AVA, nós vamos abrir um espaço de fórum de discussão, ou fórum de dúvidas. Aí, tudo que vocês precisarem
é colocar no fórum. Professor, eu não consegui fazer exercício porque eu não entendi isso. Qual é o link que eu procuro lá no Google sobre esse assunto? Aí a gente vai se orientando pelo AVA. Então, fique tranquila, Gleice, que na próxima semana também eu ensino a entrar no AVA. O AVA também tem um link, tem uma senha. É possível que a professora Viviane já passe também para você. Combinado? Muito bem. Mais dúvidas, gente? Agora deixa eu ouvir um pouco vocês, depois eu passo para as outras informações. Não, Lenice? Não? Lenice, acho que você é aluna minha pela terceira ou quarta vez, não? Porque Sim, elas estão juntas já faz um bom tempo já. Pandemia, né? Da Tatiana também, né, Tatiane? Eu e a Tatiana Thaís estamos juntos desde o mês. Porque a Tatiana eu conheci semestre passado, que eu fiquei conhecendo o rosto dela. Você já conhecia dele, porque a gente é presencial, me lembro de você mesmo antes, né? Então, que bom. E virei arroz de festa, né? Arroz doce de festa de vocês três. Mas tá tudo bem. Gente, esse semestre modifica um pouco, né? Não sei se vocês percebem, cada semestre modifica, né, um pouco as questões de aprendizagem, tudo, né? A faculdade está se esforçando muito para ficar cada vez melhor para o aprendizado de vocês. Eu acho que, ao mesmo tempo, fica um pouco mais exigente para vocês, mas para a gente também, como professor. Mas, ao mesmo tempo, uma qualidade muito boa, né? A faculdade tem uma qualidade muito boa. Ela investe muito em formação do professor, em coisas que ajudem a vocês. Então, isso realmente é muito importante. Então, o que eu ia falando primeiro sobre entrar pelo e-mail institucional. Então, a Lenice já entrou hoje, a Tatiane e a Thaís amanhã, a partir da próxima semana, né? E quem sabe também a Gleice, já pode entrar. Então, assim, isso vai ajudar muito gente. Sabe por quê? Às vezes eu abro, vocês já viram isso, eu compartilho tela, começo a explicar e dá um sinal. Aí eu tenho que sair para poder permitir. Então, vai ficar nesse processo que complica um pouco, né? Então, assim, fica melhor. Pontualidade, vocês perceberam... Já um momentinho, Thaís. Vocês perceberam que hoje eu aguardei um pouquinho, começamos 7h05, tá? Eu acho que esse tempo tá bom, porque eu acho muito importante, assim, 7h05 eu começo, até porque a própria faculdade também observa a partir de que momento eu comecei a gravar aula, né? Presença é muito importante, tá? Não só para ter 75%, mas para poder acompanhar o conteúdo, tá? E eles estão muito exigentes com essas questões de presença, sabe? Tem que estar presente, tem que estar participando. E o que acontece? Quando termina a aula, a gente faz tira da gravação o relatório. Então, esse relatório, ele tem o nome do aluno, tem a hora que ele entrou e a hora que ele saiu. Então, o que foi orientado para a gente fazer agora é isso. Não dá mais para a gente fazer aquele lance assim, que o aluno entra e depois sai, e aí achou que tem presença, né? Então, isso já era antes assim, mas esse semestre a faculdade exige que se faça isso. Então, se demora muito a entrar, fica com falta no primeiro horário. São 2 aulas que a gente vai fazer aqui presencial, remoto, né? E se chega muito tarde a mais, depois, às 8, perde as 2 aulas. Então, claro, já estou avisando isso, mas eu não quero ter sabor em relação a isso, gente, tá? Porque eu tenho que dar um retorno para a faculdade e quero que você também dê um retorno para você mesma. Vocês estão pagando faculdade, então vamos aproveitar, né? Estudar bastante, conhecer bastante e vai ser bacana. Muito bem. Outra coisa importante, eu vou mostrar para vocês agora o plano de trabalho. Esse plano de ensino, ele está definido pela faculdade e por mim, porque tem uma parte que sou eu que faço, tá? E vou compartilhar para vocês, e quero que vocês vão olhando se tem alguma coisa que vocês acham que poderia ser mudado, né, dentro do possível, ou o conteúdo, como é que está, o estilo de avaliação, que também vou explicar, porque a Gleice está aqui, para vocês 3 não mudou, é esse mesmo, né?
Então, vamos lá. Se tiverem dúvida, é só levantar a mão, pode abrir o microfone e falar, tá? Daqui um pouquinho abre. Já estão vendo? Alguém fala no microfone? Sim? Sim. Beleza. Ele está desformatado aqui, não sei se vocês estão vendo, olha, a disciplina, mas tudo bem. Então, o que acontece? É o curso de vocês, primeiro semestre de 2022. O meu nome é professora. Qual é a disciplina? Distinções, aprendizagem e neuropsicologia. Quando eu falo em neuropsicologia, eu estou falando de neurologia, de psicologia, que a gente vai conversando. E sobre aprendizagem, que eu acho que vocês, quase todas as disciplinas de vocês falam sobre aprendizagem, né? Então, tá aqui, ó. 30 horas, são 60 horas nessa disciplina, o semestre todo, até junho. 30 horas presencial, remota, e 30 horas digital. O que significa isso? 30 horas com o professor, 30 horas sem o professor. Então, 30 horas, isso aqui é o semestre todo, né? Então, hoje, por exemplo, são 3 horas. Então, 1h30 comigo, e depois 1h30 no AVA ou fazendo qualquer outra atividade, tá? Hoje, por exemplo, eu vou passar para vocês uma rápida pesquisa que vocês vão pesquisar e na próxima semana vocês vão trazer para mim, tá bom? Então, aí, anotem, né? Depois eu passo qual é. Anotem, porque nós não estamos com AVA ainda. Muito bem. O que a gente vai aprender nessa disciplina? Ó, nós vamos desenvolver a capacidade prática de reconhecer alterações nos processos cognitivos que possam afetar o desenvolvimento das competências que qualificam a aprendizagem. O que significa isso? Durante essa disciplina, nós vamos desenvolver essa capacidade prática de perceber quais são as alterações de aprendizagem, processo cognitivo é aprendizagem, que os alunos têm. Então, um tem mais facilidade, outro tem menos, um tem dificuldade, um não consegue compreender o que lê, o outro não consegue se comunicar bem, o outro não tem dislexia ou disfasia, outras coisas assim, que não conseguem escrever, e assim por diante. Então, é isso que nós vamos fazer, nós vamos desenvolver essa capacidade, tá? Identificação dos transtornos e dificuldades de aprendizagem, como dislexia, descalculia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, desortografia, dislexia e dentre outros. Então, nós vamos aprender a identificar esses transtornos que tem na aprendizagem das crianças. Dislexia. O que é dislexia? Quem sabe me falar? Quem é disléxico? Correndo, abre o seu Google aí e escreva dislexia. Quem achar primeiro já abre a câmera e lê para nós. Magda, Sim. eu não sei se está correto, mas é um distúrbio que atrapalha a aprendizagem da criança? Sim, sim. Mas observe bem, gente. Por exemplo, vamos pensar aqui na descalculia. Descalculia vem de cálculo. Então, a criança não consegue calcular mentalmente, certo? Então, por exemplo, a criança pegou 2 laranjas e dividiu para 2 crianças. Coisa bem simples, ela não consegue perceber. Mesmo colocando coisas práticas, né? 2 objetos, 2 frutas, ela não consegue definir quantas para cada um. Então, assim, tem 2 maçãs, eu vou distribuir para 2 coleguinhas. Quantas cada coleguinha vai ganhar? E ela não consegue fazer, por mais simples que seja. Então, chama descalculia. É um processo cerebral, né, da neurologia, e às vezes é um trauma psicológico. Então, aqui é descalculia. E a dislexia?
Todos esses dados aqui, gente, são transtornos, quer dizer, são dificuldades. E a dislexia, dificuldade do quê? De compreender a leitura. Isso, de compreender aquilo que leu. Lê, sabe ler, mas não sabe o que significa. Tá? Legal. Transtorno de déficit de atenção. O que é isso? É chamado de TDA. A criança que não consegue focar a atenção em uma coisa só. E hoje, gente, nós temos muito disso, porque as crianças vivem muito agitadas, faz muita coisa ao mesmo tempo, então quer brincar de tudo ao mesmo tempo, então tem esse déficit. A palavra déficit significa dificuldade, significa, como é que eu posso falar? Falta, né? Falta. Então, falta a atenção. Hiperatividade, que está muito ligado ao transtorno de déficit de atenção. A hiperatividade hiper significa muito. Então, assim, é aquela criança que não para, que corre, que vai, que vem, que pula. Então, parece que tem uma pilha, tem uma bateria que não acaba mais, né? Então, essa é a hiperatividade. Desortografia. A palavra dis significa não consegue, não, né? O contrário, ortografia. Não consegue escrever as palavras, tá? Dislexia a gente já falou e tem outros também. Então, isso nós vamos aprender esse semestre. Se Deus quiser, muita coisa boa. Quero fazer muita coisa boa para vocês, tá? Qual é o objetivo dessa disciplina? Expandir a percepção sobre o conhecimento da neuropsicologia do comportamento, relacionada à aprendizagem e às distinções entre as duas disciplinas. Então, nós vamos aprender a diferença entre neuropsicologia e pedagogia, né? E aprendizagem. E aprender a perceber esses transtornos que a gente está falando, tá? Então, qual é a primeira? Aqui são os objetivos, né? Que está ligado a esse objetivo aqui é o geral e aqui está subdividido, né? Então, os objetivos específicos. Conceituar neuropsicologia. A primeira coisa que a gente vai aprender, o que é isso? Que disciplina é essa? Não sei se vocês já perceberam, gente, que atualmente aparecem tantas disciplinas diferentes, até dentro da faculdade, né? Ou campos de trabalho, campos de estudo tão diferentes. Tantas disciplinas que 20 anos atrás, 10 anos atrás, não existiam, né? A neuropsicologia é muito nova também. Primeiro, Freud, que vocês já conhecem, foi pesquisando e fez a montagem da psicanálise. Começou a estudar o cérebro humano e as funções do cérebro. E aí, o que acontece? A neuropsicologia, e Freud fundamentou a psicologia, depois vieram outros, veio Jung, vieram outros psicólogos, mas Freud foi o primeiro que foi descobrindo. Depois os outros foram pesquisando e ampliando as ideias de Freud. E a medicina começou a estudar anatomia, o que é isso? Os órgãos, os nervos, o cérebro, o estômago, a pele. Foi se especializando em várias partes da medicina. E uma das partes da medicina é a neurologia, que vem de neurônios, que é o estudo do cérebro. Por quê? Aí foram descobrindo que o cérebro é que domina o corpo. O cérebro que é responsável por tudo, pelos movimentos, pela respiração, pelo caminhar, pelo movimento das pernas, pelo olhar, pela visão, pela audição, tudo, tá? Então, o cérebro é o centro do controle do corpo. E quando o cérebro tem alguma dificuldade, o corpo revela isso. É o caso desses transtornos. Então, tem algum processo cerebral que não está legal, então o corpo responde negativamente, tá? Então, a gente vai aprender qual é o conceito de neuropsicologia e o conceito também de intervenção pedagógica. Por acaso, uma de vocês sabe o que significa intervenção pedagógica? O que é intervenção? Interferir. Intervenção é o mesmo que interferir. Então, eu vou usar dentro da pedagogia eu vou interferir na pedagogia
para eu perceber quais são os problemas neuronais que existem na criança, tá? Outro objetivo, analisar a importância de uma intervenção pedagógica, olha aí, diante dos transtornos neurológicos presentes nas crianças em processo de aprendizagem. Por quê, gente? Vocês sabem me falar por quê? Por que está tão ligado a aprendizagem com a neurologia? Pode falar o que vocês quiserem. Aqui pode falar, pode errar, que a gente vai errando e vai acertando. Vamos lá. Que vier à sua mente. Fale para mim. Por que eu tenho que estudar neurologia, que são os neurônios no cérebro, para eu aplicar a aprendizagem? Para entender o que se passa na mente, não é? Isso, Lenice. A criança, para aprender bem, ela tem que ter todos os neurônios bonitinhos no lugar, o cérebro todo organizadinho, saudável. Se tiver alguma coisa nos neurônios, no cérebro, a criança vai ter dificuldade de aprendizagem. Por isso, nós estamos estudando neuropsicologia junto com a aprendizagem, tá? Então, uma coisa depende da outra. Só um momentinho que eu vou pegar água para mim. Só um momentinho. Pronto. Meu combustível é água. Então, vamos lá. Qual é o outro objetivo? Atuar profissionalmente na área da educação, conhecendo a neuropsicologia em diferentes níveis de ação, considerando as características e problemas específicos. Tem algumas coisas simples, quando não é problema dos neurônios, que o professor pode fazer. Por exemplo, a criança não tem muita atenção, então eu vou preparar atividades que fazem com que a criança adquira mais foco, mais atenção. Vou preparar um ambiente em que a criança se sinta mais à vontade, mais tranquila quando ela é muito agitada. Agora, se isso é tão forte, o professor não consegue sozinho, aí tem que mandar para um profissional. E olha só que interessante que hoje também aumentaram as especializações. 20 anos atrás não tinha um neurologista especialista em aprendizagem. Não tinha, o professor não podia contar com outras disciplinas, com outros profissionais, por exemplo, com a psicologia. Não existia isso na escola. Hoje tem essa equipe multidisciplinar, quer dizer, tem vários profissionais que trabalham, hoje tem até TO, né, terapia ocupacional, que trabalham dentro da escola, tá? Apresentar subsídios teóricos, quer dizer, eu vou passar para vocês artigos, textos que falam sobre isso, né, para poder favorecer a prática de vocês dentro do neurodesenvolvimento. Então, a criança que você recebe na escola é uma criança que está em desenvolvimento. Então, o cérebro está desenvolvendo, os órgãos, toda a parte física, está crescendo, tá? Então, e está desenvolvendo cognitivamente. O que é isso? Está desenvolvendo o cérebro, desenvolvendo a aprendizagem das coisas, né? Por isso que quando a criança é pequena, está na escola, precisa ter muitos estímulos para poder desenvolver mais, né? Depois, discutir as etapas desse desenvolvimento e a intervenção pedagógica e elaborar estratégias de intervenção. Muito bem, esses são os nossos objetivos. Vamos, então, agora... Gente, dúvidas? Não, Magda. Pode tocar em frente? Gleice, está muito depressa? Não, tranquilo. Então, tá. Vou falando, mas é claro que hoje a gente nem vai guardar tudo isso na mente, não precisa, né? Só dando para vocês um apanhado do que vocês vão estudar e depois, a cada aula, a gente vai trabalhando um pedaço, né? Primeira aula, próxima semana. Cérebro, comportamento e cognição. Então, assim, a relação que tem o cérebro com o comportamento e com a cognição. Como eu disse a vocês, o cérebro comanda o corpo. Então, é o cérebro que comanda o nosso comportamento.
Não sei se vocês já viram pessoas, ou souberam, de pessoas, por exemplo, que tiveram AVC, né? Então, a AVC foi um evento no cérebro de uma pessoa, né? No cérebro. Pode ter estourado uma veinha, alguma coisa que atrapalhou a circulação cerebral e que paralisou, às vezes, uma parte do corpo, às vezes um membro, tá? Então, observe como o cérebro domina o corpo, domina tudo, tá? Movimentos, tudo, tá? Todo o comportamento da pessoa está dirigido para o cérebro. Observe que para eu mudar de um passo para o outro numa caminhada, o meu cérebro está mandando controle, mandando mensagens para minhas pernas o tempo todo. Então, eu vou almoçar e só de sentir o cheiro da comida, o cérebro já manda aumentar a pitialina, que é um elemento como é que chama? Da saliva. Para quê? Para ativar a digestão. Ele já manda um comando para o estômago aumentar o suco gástrico para fazer a digestão. Olha só como é. Eu acho lindo isso, como é inteligente o nosso corpo, né? E a cognição é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu leio um texto, o cérebro já manda, ativa a circulação no cérebro para trazer para você mais foco e compreensão daquilo. Isso chama cognição, tá? Então, observe como tudo é tão, assim, engenhosamente preparado para nós, né? O item 2, desenvolvimento e neuroplasticidade. Desenvolvimento, vocês já sabem, todo o desenvolvimento mental, emocional, físico, né, da pessoa. Um dia nós fomos um feto, tínhamos 2 centímetros dentro da barriga da nossa mãe. E depois nós fomos desenvolvendo dentro da barriga, depois a barriga não coube mais, então saímos fora da barriga e continuamos crescendo. E aprendendo a falar, e aprendendo a andar. Tudo isso chama desenvolvimento, tá? E aí aparece uma palavra aqui, gente, não sei se vocês estão vendo, até não perguntei se tá bom de tamanho aqui para vocês verem. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Aí, agora melhorou, né, moçada? Qualquer coisa me fale, porque às vezes eu esqueço. Neuroplasticidade significa, o que é plasticidade? É que não é rígido, tá? Que não é rígido. Neuroplasticidade é assim, os nossos neurônios não são rígidos. Quer dizer, a gente não aprende só uma coisa e pronto, não aprende mais nada. A gente todos os dias está aprendendo. E cada vez que a gente aprende um pouco mais, o nosso cérebro fica mais plástico. Os neurônios vão crescendo, vão aumentando, eles chamam de engramas. Mitocôndrias que vão crescendo, vão ampliando. Quanto mais eu aprendo, mais o meu cérebro vai se dando possibilidade de aprender mais ainda, tá? Depois nós temos aqui como conteúdo algumas teorias. Nós temos de Piaget, que vocês já conhecem Piaget na pedagogia, já estudaram algumas coisas sobre desenvolvimento, né? Nós vamos aprender sobre Vygotsky, eu acho também que vocês já aprenderam, tá? Aprenderam sim ou não? Tem alguém que não conhece nem Piaget, nunca viu falar nem Piaget nem Vygotsky? Sim. Nós já aprendemos algumas coisas assim sobre eles. Isso. Vamos aprender sobre as teorias do desenvolvimento cognitivo baseado no processamento de informações, tá? Eu vou depois, no dia dessa aula, contar para vocês isso. Como é que nosso cérebro registra as informações. E quando eu falo informações, gente, às vezes a gente pensa que informações é só texto para ler, né? Notícia da televisão, do jornal e assim por diante, uma mensagem do WhatsApp, tudo isso é informação, tá? Mas há outras informações que a gente não fala muito nelas. Por exemplo, se eu olho no meu quintal e vejo uma árvore, a percepção daquela árvore é uma informação no meu cérebro, tá? Se eu estou chegando em casa na hora do almoço e sinto aquele cheiro gostoso de almoço, é outra informação que o meu cérebro registra, tá? Se eu encosto numa chapa quente, o meu cérebro, na hora, me dá a informação que aquilo lá está quente, tá?
Então, a informação é muito mais ampla do que aquilo que está escrito, tá? Ou que você ouviu falar, tá ok? Aqui também tem a modificabilidade cognitiva, significa o quê? O nosso cérebro se modifica de acordo com os estímulos que eu dou para ele, tá? E a neuropsicologia de Luria, que é outro autor também, que estuda sobre a neuropsicologia. E sobre avaliação neuropsicológica. Então, você, como pedagoga, você tem o direito de fazer uma avaliação neuropsicológica. Você não precisa de fazer o tratamento, porque o tratamento seria do neurologista ou do psicólogo. Mas fazer essa avaliação você pode fazer, aprendendo bem, você pode fazer. Isso é bacana, porque você vai fazer para perceber se o aluno realmente tem problemas ou não, né? Se ele tem problemas de conhecimento, de cognição, ou se ele está com preguiça, você vai observando tudo. Ou se está com trauma, ou se tem problemas na família que atrapalham a aprendizagem, aí você vai conseguir fazer essa avaliação. Viu? Muito bem. Aqui a gente vai fazer a relação da cognição com a aprendizagem e a neuropsicologia. Depois, as funções executivas, quer dizer, o que é que o cérebro executa? Como é que ele executa? Usando a neurologia e a psicologia. Depois, transtorno de déficit, aí a gente vai chegar naquilo que a gente já falou lá. Ó. A gente vai estudar os transtornos, os aspectos, né? E como é que eu posso falar? Os aspectos e as características de cada transtorno, certo? Depois, a dislexia, olha, tá? E depois nós vamos trabalhar deixa eu diminuir um pouquinho só aqui. Trabalhar a metodologia. O que nós vamos fazer durante as aulas? Usar bastante a biblioteca digital, tá? Eu até pus aqui já um link, mas eu talvez na outra quinta, não na próxima, na outra eu já, ou na próxima, não sei se ainda vai dar tempo. Vou entrar com vocês na biblioteca, ensinar como é que entra, tá? Por isso, Gleice, precisa do seu e-mail institucional, porque só entra na biblioteca por meio do e-mail institucional, tá? A gente vai esperar com tranquilidade e aí a gente vai trabalhar. Aula expositiva dialogada, como está fazendo hoje, tá? Aula prática de atividades relacionadas à teoria. Exercício de fixação, que ficou escrito errado, tá? Atividades no AVA, que vocês já estão acostumadas. Pesquisas dirigidas, questionários interativos. Seminários e trabalhos individuais em grupo, né? A gente vai apresentar também seminário para avaliação, porque vocês, a gente vai ver depois a avaliação, como é que a gente faz, e vocês já sabem, quem já está na faculdade, que são 6 de prova e 4 de trabalho. Desenvolvimento de projetos, utilização do catálogo Saga e laboratório virtual. Isso aqui, por enquanto, vai ser lá para o segundo bimestre que a gente vai trabalhar, tá? Aí, a faculdade pergunta para nós, através desse plano de ensino, o seguinte: qual é a contribuição que essa disciplina vai ajudar o aluno que vai ajudar o aluno depois que ele sair da escola? Egresso é quem já saiu da faculdade, tá? Quem saiu, quem não estuda mais, já formou e saiu, tá? Quais as contribuições? Estão aqui, ó. Aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, moças. Aí. Qual é a aplicação da teoria e da prática da disciplina na vida profissional do egresso, em sala de aula e em outras funções dentro da escola? Então, quando você terminar, não sei se entre vocês já tem quem trabalha na escola. Você vai terminar a faculdade, você é um pedagogo, você vai trabalhar numa sala de aula. Então, esse conhecimento vai ser muito importante para você conduzir essa turma dentro desses conhecimentos. Tá? Aí tem o ENAD. Vocês já fizeram ENAD, alguma de vocês? Sim ou não? Não. Tá, vocês vão fazer o ENAD, que agora é obrigatório, né, na faculdade. Todas as faculdades. Então, como é que nós vamos articular com o ENAD? Através dessa disciplina, gente, vocês vão aprender a percepção integral do conteúdo aprendido, tá? E a utilização de atividades de reflexão, leitura de enunciados, aplicação do que aprendeu na teoria. Então, isso é muito importante, porque o ENAD é um estilo diferente de prova, tá? É um estilo que faz o aluno pensar. Por isso, nós temos que aprender a pensar aqui nessa disciplina também, tá? Não é só nessa, mas em todas. Avaliação.
vou relembrar para vocês e também conversar com a Gleice. O que acontece? Nós vamos fazer 60%. Peraí. Avaliação do desempenho acadêmico, que significa aquilo que você está aprendendo durante as aulas, vai acontecer por meio do quê? De provas e trabalhos acadêmicos. Cada prova vai corresponder a 60% da nota. E no bimestre. E as atividades, trabalhos, 40% da nota do aluno em cada bimestre. Então, nós temos aqui com fevereiro, março e abril, né? Porque fevereiro está acabando, março e abril. A final de abril, a gente tem a avaliação, 60%. E durante esse bimestre, a gente vai trabalhar, passar para vocês alguns trabalhos para valer os 4 pontos. Então, assim, a prova vale 6 pontos, os trabalhos 4 pontos. Eu posso dar 1 ou 2 trabalhos, tá? Queria falar sobre isso outra vez. Não, tudo bem. Para a Gleice, a prova é feita no AVA, tem um dia marcado da prova, até já tem, está marcado aqui, vou mostrar para vocês. E aí, nesse dia, vocês vão realizar a avaliação no AVA. E as atividades a gente vai fazer durante o bimestre. Então, nós temos 2 bimestres, né? Um até abril e outro maio e junho. Tá? Final de junho, termina o semestre e termina essa disciplina. Tá? Ao aluno que faltar no dia da aplicação de avaliação 1 ou avaliação 2, fica facultado o direito de requerer, no prazo definido em calendário acadêmico, a aplicação da avaliação segunda chamada. Então, para você fazer isso aqui, precisa que você traga uma justificativa, né? Então, assim, a gente não pode faltar por faltar e depois buscar uma forma. Mas aí, vocês têm que entrar, depois a gente vai explicar direitinho, assim, entrar com pedido, na secretaria, aí eles aprovam, né? Parece que tem uma taxa que tem que pagar, e aí você faz a segunda chamada, tá? Geralmente não, o semestre passado, a faculdade fez isso aí no final do semestre, né? Fez essa segunda chamada. Agora, eu não sei se esse ano não falou nisso ainda. A avaliação de segunda chamada será aplicada uma única vez por semestre. Portanto, se o aluno faltar as 2 provas, deverá indicar para qual delas deseja realizar a avaliação em segunda chamada. Então, gente, só pode ser feita uma no semestre, tá? Se você faltou as 2, você vai fazer uma só. Então, aí já fica mais difícil de ter uma nota, né? Então, presta atenção com carinho nisso aqui, tá? A média final é igual a primeiro bimestre, mais da segundo bimestre, dividido por 2. Então, vamos pensar. Quer dizer, o semestre inteiro, gente, vale 20 pontos. No primeiro bimestre, você tem 6 na prova e 4 no trabalho. São 10 pontos. No segundo bimestre, 6 no trabalho, 6 na prova, 4 no trabalho. Mais 10 pontos, total 20. Dividido por 2 dá 10. Então, quem conseguir ficar nota máxima, fica com 10. Né? E aí é somar as 2 e dividir por 2. É simples. Agora, no final do semestre, o aluno que obtiver a média final igual ou superior a 3 e inferior a 6, porque se você tiver média 6, você já está aprovado no semestre, tá? Tiver 6. É fácil passar nessa faculdade, caramba. Se tiver menos de 6 e até 3, né? De 3 a 6, porque se tiver menos de 3 é reprovado. Se tiver de 3 a 6... pode fazer a avaliação final. Constituído de uma prova. Aí, a avaliação final vale 10 pontos total. Tá? Então, o resultado final do aluno será essa média aritmética, olha. Média cadê? A nota final, né? O resultado final é a média da avaliação final, mais a média... Cadê? Eu não entendi muito. Deixa eu ver aqui. Resultado final do aluno será a média aritmética calculada a partir da média final, tá aqui, e da avaliação final. Então, só a média final mais a avaliação final, que dá dividido por 2, tá? Mas eu tenho certeza que vocês serão alunas ideais, ninguém vai ficar de exame final nem nada, vão trabalhar. Aqui a bibliografia, essa bibliografia a gente tem também na biblioteca, e aos poucos a gente vai pesquisando nela também, tá? E agora tem o cronograma, ó.
Hoje é dia 17, quer dizer, a gente não começou aqui porque a faculdade atrasou um pouco. A gente vai trabalhar essas questões, né? Cérebro, comportamento e cognição, desenvolvimento e neuroplasticidade, teoria de desenvolvimento cognitivo de Piaget, teorias de Vygotsky, como a gente já falou, desenvolvimento cognitivo, modificabilidade cognitiva, a neuropsicologia de Luria, avaliação neuropsicológica, cognição, neuropsicologia e aprendizagem, recesso acadêmico, dia 14/4. Vocês devem ter recebido já o calendário, né? Receberam? Sim? Eu não vi ainda, não. Não? Eu vou entrar depois para olhar. Eu vou colocar no AVA para vocês, tá bom? Porque Tá bom. lá explica direitinho aqui, ó. Dia 14 de abril vai ser recesso. Dia 21 de abril vai ser feriado. Dia 28 de abril vai ser avaliação 1. Então, final de abril. Nós estamos em fevereiro ainda. Então, tem aí 1 mês e tanto, 2 meses para poder fazer avaliação, tá? Depois, dia 5/5, revisão da prova. Depois, continua as aulas, ó. Neuropsicologia e tal, transtorno de déficit, neuropsicológico do autismo, dislexia. Olha só, da avaliação de 28/4, dia 9/6 já é avaliação 2, tá? Então, é 9 de junho. Aí, dia 16 tem feriado, dia 23 tem recesso, dia 30 revisão de prova, acabou. Então, vai passar depressa. Como é uma aula só por semana, passa depressa, tá? Aí, aqui, o cronograma acima apresentado é apenas um indicativo, sendo facultativo, considerando o desempenho da turma, antecipar ou postergar a apresentação dos programas, não há problema. Cada aula corresponde a 3 horas aula, tá? O que eu havia falado para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. E sair daqui para a apresentação. Isso. Me falem, alguma dúvida? Não? Gente, olha, o lance é o seguinte, durante as aulas, eu estou inteiramente disponível para vocês, tá? Tem dúvidas, coloca no fórum, na sala de aula, traz dúvidas, você estudou, leu e tal, traz dúvidas, eu esclareço, eu dedico bastante, eu não tenho preguiça de ajudar o aluno, não. No final do bimestre, não vem que não tem. Cada vez mais a faculdade exige da gente isso, tá? Então, no final do bimestre, durante o bimestre, você está com dificuldade, na primeira prova você não saiu muito bem, vamos trabalhar isso, vamos exercitar mais, vamos estudar mais, eu estou aqui para vocês. Mas no final do bimestre não tem jeito de fazer milagre, tá? E o que eu não quero de jeito nenhum é que vocês estudem para ter nota, que vocês aprendam. Porque a hora que vocês chegarem no trabalho de vocês vão trabalhar com consciência, sabendo o que vocês estão fazendo. Assim, vocês vão se ajudar muito mais, porque vocês serão sempre aqueles profissionais que todo mundo quer, e vocês vão ajudar muito essas crianças. Né? A nossa responsabilidade como pedagogo, ela é muito importante, ela é muito grande, essa responsabilidade. Nós estamos formando mentes para o bem ou para o mal, entendeu? E ainda mais que nós somos muito modelo das crianças. A tia, a professora, a diretora, são pessoas que acreditam mais do que na mãe e no pai. Eu me lembro, assim, quando meus filhos eram pequenos, às vezes vinha para fazer lição de casa e tal, alguma coisa, e eu falava para eles isso. Não, mas eu tenho que fazer assim. Não, mãe, a professora, a tia falou que é assim. Tá bom, então vamos fazer igual a tia pediu. Então, assim, eles têm um carinho e um modelo, tem o professor como modelo. Isso é uma grande responsabilidade. E tem uma outra coisa importante, talvez as alunas que já foram minhas alunas já ouviram isso. Às vezes a criança tem só a gente, né? Às vezes a família não dá muita atenção por mil coisas, não estou nem culpando, não, porque às vezes os pais trabalham fora, um punhado de coisas. Ou a família é tão assim, sofrida, né? Com vários problemas, às vezes até violência. E essa criança vem para a escola, às vezes a gente é a única pessoa que vai dar esse colo para essa criança. E um colo, não só o colo, de pegar no colo, mas emocional, sabe? De mostrar para ela o quanto ela é importante, mostrar para ela o quanto ela é capaz. Então, se a criança crescer sabendo que ela é capaz, o resto, gente,
ela vai em frente. Mas se ela crescer, na escola a professora reclama dela o tempo todo, critica, na família, vai crescer uma pessoa que não tem força de vontade, não tem autoaceitação, não se acha capaz das coisas. E o papel nosso é esse, né? Muito bem. Quero ouvir de vocês agora. O que vocês esperam dessa disciplina, desse semestre, né? A gente ainda, nessa disciplina, vocês não estão voltando presencial, mas tem outras que vocês estão voltando, é isso? Contem para mim. Por enquanto, não tem nada presencial, não, Magda. Ah, é verdade, porque vocês são modular. A pedagogia, o curso da pedagogia, integrou com o EAD. Então, vai ser mesmo... vocês vão fazer só a distância mesmo, não vão fazer... agora que eu lembrei disso. É porque vocês é modular, significa assim, é um curso que já começou, né? Então, quando veio a nova parametrização da faculdade, vocês já estavam. Então, não pôde transferir, tem que deixar. Então, realmente, então vocês vão fazer... Mas vocês têm poucas disciplinas esse semestre, não tem? Sexto período? Conta para mim, Tatiane. Tem sim, Magda. A gente tem de segunda a quinta as disciplinas. Tem outras duas, só que a gente não está entendendo porque não tem o link lá. Creio eu que pode ser AD, aí no caso das 6 matérias. Tá. Por acaso vocês têm uma disciplina que chama projeto de extensão? Acho que ainda não, né? Acho que é só o semestre que vem. Não, não tem não. Ah, então vai ser o semestre que vem, sim. Essa é um dos últimos semestres. Hein? Projeto de extensão. Eu penso até que na grade de vocês não vai ter. São os cursos novos que está tendo agora. Eu acho que vai ser desse jeito, tá? A ideia é isso. Tem uma matéria que fala sobre criar um projeto, mais ou menos sobre isso, Magda? Isso, exatamente. A gente começou a ter isso ano passado, menina, você lembra? Vocês lembram? Só que aí a gente não concluiu, não. A gente só começou... A gente começou, aí depois a Cláudia falou que não precisava, só se a gente quisesse. Aí a gente optou por não fazer. Ah, tá. Deve ser isso mesmo, porque vocês acham que não precisam fazer. Os cursos novos, tem uma disciplina que eu trabalhei também ano passado com ela, que chama projeto de extensão. Então, os alunos têm que se reunir em grupos de 5, e fazer um projeto para a comunidade. Eu não sei se era esse que o Cláudio estava passando para vocês. Que vocês tinham que ir na comunidade e realizar alguma coisa que vai favorecer a comunidade, né? Mas eu penso que a Cláudia pediu para parar exatamente porque o curso de vocês ainda não exige, né? A exigência é nova agora. O Ministério da Educação está mudando muito, e mudando também até em função da pandemia, né? Então, mas tem projetos lindíssimos. Eu trabalhei semestre passado com 600 alunos na Faculdade Santa Inês, de Goiás. Nossa, saíram projetos lindíssimos, lindíssimos, uma belezinha, sabe? Bacana, legal. Outra coisa importante que eu quero saber de vocês. Primeiro, Gleice, na sua faculdade em Belo Horizonte, você conseguiu chegar aqui e pegar as mesmas disciplinas, ou você teve que complementar? Como é que tá? Eu parei lá no 4º período, né? Certo. E aí eu vim para cá, aí me colocaram no 6º período. Eu consegui aproveitar bastante matérias, né? Sim, sim. Tem algumas que eu tenho que repor. Uhum. É isso mesmo. Então, assim, você está no 6º, mas deve ter algumas disciplinas do 5º daqui, do curso daqui, que você também está fazendo, né? É isso. Me falem vocês, todas vocês já fizeram orientação de pesquisa? Projeto? Eu comecei lá, no 4º período, eles começaram, só que aí eu tranquei no 4º período, né? Aí certo. Eu não tive muita orientação, mas comecei. Ótimo. E vocês três, Tatiane, Lenice e Thaisa, já tiveram TCC 1? Não? Nós vamos começar agora, né? Como você está no 6º, é possível que vocês vão fazer o próximo semestre. Porque tem 2 semestres de TCC. Mas não são 3? Não é 1, 2 e 3? TCC? Não. É um que vocês fazem o projeto de pesquisa de vocês, o TCC,
E o TCC2 é que vocês escrevem o TCC. É porque nós temos aqui metodologia do trabalho científico. Será que é isso? Não, esse é anterior. Então, é assim, ó, você faz a metodologia do trabalho científico. Gente, estudem bastante isso, que vocês vão precisar depois na hora de escrever o texto. Então, vocês fazem o conhecimento sobre metodologia de pesquisa, né? Trabalho científico. Aí, semestre que vem, que é 7º período, vocês vão fazer TCC1. E no 8º, TCC2. Deve ser isso. Tá? Vocês vão fazer. Maravilha. Mas, assim, prestem bem atenção na metodologia. Depois fica fácil fazer os outros. Então, a metodologia é um instrumento, é uma ferramenta que vocês vão usar para fazer o TCC, escrever o TCC. Tá? E aproveitem também o semestre para vocês lerem bastante, porque essa questão da leitura e da compreensão vai facilitar vocês a escreverem. Tá? Todas vocês gostam de português? Eu gosto. Tá bom. E você, Tatiane? Médio, né? Médio. Médio, tá certo. Mas assim, porque às vezes tem pessoas que sofrem com TCC exatamente porque às vezes não sabem colocar a ideia no papel, né? Eu então, acho que eu vou sofrer, mas... Hein? Eu acho que eu vou sofrer muito. É. Para evitar que vocês não sofram, aproveite para escrever bastante esse semestre. Porque aí, quando for semestre que vem, vocês já estão mais tarimbadas, tá? Ler e escrever, isso que a gente precisa. Mas o mais difícil às vezes, a gente lê, entende. O difícil é transferir com as nossas palavras para o papel. Esse é o mais difícil, né? Escrever é mais difícil do que ler, tá? Então, se vocês fizerem isso nesse semestre, nas disciplinas e tudo, por exemplo, você vai estudar. Aí você lê o texto, aí você vai falar, pode até falar em voz alta o que você leu, e aí você resolve escrever, tá? Aí vai fazendo esse exercício que vai ajudar bastante vocês na hora de fazer o TCC. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer um pequeno exercício agora. Deixa eu só abrir aqui o plano. O que eu vou pedir para vocês agora é a seguinte atividade. Vocês vão pesquisar agora e colocar aqui no chat o conceito de 3 palavras. Então, você vai colocar lá no Google assim, o que é psicologia? Segunda palavra, o que é aprendizagem? E a terceira palavra, o que é neurologia? Então, essas 3 palavras vocês vão pesquisar agora, colocar aqui no chat para a gente discutir. Então, o que é psicologia, o que é aprendizagem e o que é neurologia. Aí vocês pesquisem e coloquem aqui no chat para a gente ir acompanhando vocês. Coisa simples, viu, gente? Não é para assim, só o que é, qual é o conceito, o que significa, tá? Pode colocar no chat 1 por 1? Pode.
Vou esperar que todas coloquem para depois nós discutirmos. Magda, eu mandei Oi. sem querer. Eu ia dar espaço para escrever embaixo. Tem Tudo problema bem, não, não né? tem problema não, Tatiane. Oi? Você falou do espaço aqui no chat? É, porque eu ia colocar sobre os 3 conceitos, né? E mandar de uma vez. Só que aí eu fui dar espaço, apertei o Enter. Tem problema não, né? Não, não há problema não, sabe por quê? Porque o que você escreve aparece o seu nome aqui no chat, então eu já sei que foi você. Fica tranquila, tá? Tem problema, Thaisa, pode continuar embaixo. Vamos colocando aqui mais um pouquinho para a gente poder discutir. Lenice, cadê você? Estou escrevendo aqui. Tá bom.
Mais 2 minutinhos. Todas já colocaram as 3? Tatiane, Thaisa. Vamos finalizando para a gente poder fechar a nossa aula? Vou discutir com vocês. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui para a gente discutir. Então, psicologia, a Gleice. Psicologia vem do grego, psique, alma, e logos, razão. Logo, é o estudo da alma. Legal. Essa Gleice Grupo foi uma dos primeiros conceitos, né, que escreveram sobre a psicologia. Quando Freud descobriu que o ser humano que o ser humano tem sensações, tem emoções e que tudo isso vem do cérebro, né, por isso que ele constituiu a psicanálise, se falava nisso, que era o estudo da alma, né? Antes de Freud, é claro que houve outros filósofos e estudiosos que diziam que o ser humano é dividido entre corpo e alma, né? Hoje não se fala mais isso porque cada pedacinho de nós tem tudo, né? Cada pedacinho do corpo da gente tem tudo, tem as sensações, tem a emoção, e assim, ó, por exemplo, se eu tenho uma emoção, o corpo inteiro reage a respeito disso, ou de alegria, ou de tristeza, ou de sofrimento, e assim por diante, né? Então, hoje se fala que a psicologia é o estudo das reações que não são físicas, né? Então, são chamadas de reações emocionais. Tá? Bacana. Tatiane Moura. Vamos ver psicologia primeiro. A Thaisa começou a escrever psicologia, ciência que trata, e parou por aí. Tá aqui embaixo. Ciência que trata dos estados e processos mentais do comportamento humano, conjunto dos traços psicológicos característicos do indivíduo. Exatamente. O que é processos mentais? Tudo que o nosso cérebro elabora, tá? Então, o pensamento é um processo mental, a cognição é um processo mental, que é a aprendizagem, todos os dados emocionais, tristeza, sofrimento, alegria,
remorso, tudo isso, né? Então, a psicologia colabora nesses processos. O pensamento, por exemplo, se eu penso que eu sou uma pessoa ruim, eu vou acabar sendo porque de tanto que eu penso isso, eu acredito nisso, né? Então, é estudo desses processos mentais. Deixa eu ver mais. Neurologia, aprendizagem, aqui. Lenice, o que é psicologia? É a ciência que trata os processos mentais e o comportamento humano. Aí você põe aprendizagem. Eu vou voltar na psicologia. Pronto, fechamos. Tem mais alguém que escreveu aqui que eu não estou vendo? Acho que é isso mesmo, né? Então, vamos voltar. Falando sobre a psicologia. Então, a psicologia é uma ciência que não é muito antiga. Freud viveu no final do século XVIII. Nós estamos no século XXI, então tem aí menos de 300, tem 200 anos, alguma coisa assim, que a psicologia surgiu como disciplina, como estudo, né? E ela se desenvolveu muito, depois de Freud, principalmente, que vieram outros pesquisadores, outros psicólogos, estudiosos sobre a mente humana, tá? É interessante que eu estava vendo hoje um vídeo e o professor falando da localização do nosso cérebro, né? Houve época em que os pesquisadores achavam que o cérebro, que é no cérebro que se localizava a alma, tá? E até numa parte do cérebro que chama amígdala cerebral. Nós temos uma amígdala na garganta, mas nós temos outra no cérebro, a amígdala cerebral. E achavam que o amor se localizava no coração e não no cérebro, né? E hoje está provado que o amor também está no cérebro. Mas por que eles falavam que estava no coração o amor? Porque quando a pessoa se enamorava, se apaixonava, dava até taquicardia, né? O coração batia mais forte quando via a pessoa amada. Então, como vinha essa sensação do coração, eles achavam que o amor estava localizado no coração, tá? Muito bem, meninas. Depois, nós vamos pensar na neurologia, que é outra disciplina, é outra ciência, que dedica aos estudos e tratamentos de doenças que atingem o sistema nervoso central e periférico. Observe, a psicologia estuda os estados mentais. A neurologia estuda as doenças que são atingidas nos neurônios e que modificam o comportamento das pessoas. Muito bem. Thaisa, ciência que trata dos estados e processos mentais do comportamento humano, conjunto de traços psicológicos característicos de um indivíduo. Thaisa, eu não entendi se aqui você colocou como neurologia ou como psicologia. Eu acho que é psicologia, porque você fala conjunto de traços psicológicos característicos de um indivíduo, né? Então, eu acho que é psicologia, tá? Tatiane, psicologia, ciência que trata de estudos de processos mentais, realmente que é isso, do comportamento do ser humano e suas interações com o ambiente físico e social. Bacana, exatamente. Aí, a Tatiane já trouxe a ideia do social. Por quê? Porque na relação com as pessoas é que a gente desenvolve a parte da emoção, ou que a gente sofre quando o ambiente é muito pesado, muito sofrido, a criança também sofre. Então, a relação social da criança, seja com a família, na escola, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança, tá? Aí a Gleice escreveu: neurologia é a especialidade médica que estuda e trata dos distúrbios estruturais do sistema nervoso, cérebro, medula, nervos e músculos. A neurologista dedica-se ao estudo e tratamento de problemas do sistema nervoso. Quando eu falo sistema nervoso, eu não estou falando só do cérebro, não. Aqui, ó, a Gleice colocou medula, nervos. Nós temos nervos no corpo inteiro. E a medula que passa dentro da nossa coluna, desde lá do cérebro até no final da coluna, né? Muito bem, muito bem. Lenice, psicologia já falamos. Thaisa, neurologia, especialidade médica, que se dedica ao estudo e tratamento de doenças que atingem o sistema nervoso central e periférico. O que é o sistema nervoso central e periférico? O central está dentro do cérebro, periférico está fora do cérebro. Porque no final da cabeça sai a medula, e da coluna
tem um tanto de nervos. Depois eu vou passar para vocês uma foto para vocês verem, uma figura para vocês verem. Um tanto de nervos que fazem movimento das pernas, das mãos, fazem movimento da língua, fazem movimento dos olhos, tudo. Então, o nosso corpo inteiro está cheio de nervos. Muito bem. E aprendizagem. É um método relacionado ao ato ou efeito de aprender. Exatamente. Então, quando a gente fala em aprendizagem, é todo o processo que o professor usa para que a criança aprenda, tá? Fenômeno ou método relacionado. Muito bem. Legal. Aprendizagem, Gleice, é um processo de mudança de comportamento obtido através da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Parabéns, Gleice. Olha só, gente. A aprendizagem acontece quando? Quando tudo está alinhado. O emocional da criança. A gente fala criança, mas todos nós estamos aprendendo. Hoje, vocês agora aqui, desculpem, estão utilizando tudo isso, tá? Então, o emocional. Por exemplo, se você está com fome, você aprende menos. Se você está triste, brigou com o namorado, você aprende menos. Por quê? Porque uma coisa influencia na outra, tá? Então, e a experiência construída. O aprendizado não é memorização. É uma experiência construída, tá? Fatores emocionais, neurológicos, como a gente já falou, criança ou pessoas que têm problemas neurológicos aprendem menos ou não aprendem. Por exemplo, o autista tem dificuldade de aprender, né? Relacionais, que é das relações, e ambientais. Se a criança crescer dentro de uma família que gosta de estudar, de ler, automaticamente ela vai ficar nesse processo. Se a criança aprendeu viveu numa família que ninguém nunca gostou de ler e estudar, com certeza ela vai também crescer dessa forma. Até chegar um momento que ela fala, não, agora eu quero estudar, eu acho que é legal, né? Eu não aprendi isso, mas é legal. Mas demora, chega na adolescência para depois começar a perceber que pode ser diferente, né? Às vezes a gente pensa que tudo é igual ao que a gente aprendeu na família, mas depois a gente percebe que a gente pode mudar, né? Muito bem, alunas, gostei da aula de hoje, gostei da participação de vocês, eu acho que a vida é assim, a gente só aprende fazendo, tá? E o link para a aula é sempre o mesmo, tá? Vocês receberam também já o link, então toda semana vai ser o mesmo, ok? Eu quero agradecer a vocês pela aula de hoje e quero dizer que nós vamos fazer muita coisa boa juntos, né? Um semestre passa depressa, vamos aprender bastante. Combinado? Então, tá. Então, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Esta semana, especificamente, não vou passar tarefa para você fazer fora daqui. Então, hoje, das 8h30 até as 10, você pode descansar, tá? Aí, a partir da semana que vem, a gente vai pensando nessas questões. Combinado? Beijo, fiquem com Deus. Gleice, prazer em conhecê-la. Tá? Prazer com Deus. E as colegas vão te ajudar se você precisar. Tá okay? Boa noite, gente. Boa noite, descanso. Boa noite, Luísa. Boa noite, Gleice. Magda, Oi. a gente pode conversar agora um minutinho? Pode. Deixa eu só tirar, interromper a gravação. Tá bom. Que vai lá para o e-mail. Depois eu vou pôr também lá no